Incluir um pouquinho do Mercosul, o governo brasileiro tinha a esperança de que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia pudesse sair do papel neste ano de 2023. Mas apesar de todo o esforço do presidente da República, nas suas viagens aí para o continente europeu, a situação não avançou. E para explicar os possíveis desdobramentos para 2024, eu converso agora com o Igor Lucena, que é economista e também doutor em Relações Internacionais. Igor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por nos atender assim na véspera de Natal. Prometo liberá-lo rapidamente aqui da nossa programação. Gostaria de saber primeiro, já que a gente estava falando de Javier Milei e do papel da Argentina, se a Argentina ela também poderia significar algum tipo de água no chope do presidente da República em relação ao Mercosul. Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Dávila. É um prazer estar aqui com vocês nesta véspera de Natal. Bom, existiram vários fatores que impactaram o acordo do Mercosul e da União Europeia. Obviamente, o governo argentino passado, de Fernández, tinha uma visão pró-União Europeia, mas quando chegou nas vésperas da última reunião que aconteceria em Brasília, eles tiraram o time de campo porque não poderiam fazer o comprometimento se Javier Milei iria honrar todos os termos. Durante a campanha, Milei foi contra o acordo do Mercosul e União Europeia, mas após ter sido eleito, foi a favor. E, ao meu ver, este foi um sinal dúbio que colocou uma situação difícil dentro do acordo. Mas, ao meu ver, não foi o principal motivo. Nós tivemos 3 pontos que, ao meu ver, foram fundamentais. O primeiro é que a Alemanha queria e tinha um objetivo claro de estar junto desse acordo, queria essa ratificação, enquanto a França tinha uma visão mais protecionista, principalmente na área agrícola. A União Europeia havia passado uma lei que obrigava os países a terem um rastreamento da sua produção agrícola, o que também foi muito criticado, e o fato de que o Brasil também queria ter privilégios em relação às compras governamentais. Quando você colocou todos esses pontos, apesar das negociações de última hora, infelizmente não se chegou a um ponto comum. Mas tem uma visão que isso não foi só econômico. O fato de o Brasil estar na presidência do Mercosul e não ter apoiado os europeus com o envio de munições ou ter tido uma visão dúbia sobre o conflito na Ucrânia também prejudicou bastante. Os europeus não acreditavam que o Brasil teria uma visão de que os europeus estavam ganhando com a guerra ou vendendo armas. Do outro lado, acho que também um ponto radical é que o atual presidente do Mercosul, o presidente paraguaio, já deu uma abertura que disse que não iria continuar esse processo e que se o Brasil não conseguiu fechar o acordo, na prática, o Paraguai também não conseguiria. Então, por causa de todos esses efeitos, aparentemente o acordo volta para a gaveta, até porque a Bélgica passa a se tornar o representante principal da União Europeia e também não vê com bons olhos. Então, o que aconteceu de fato foi um conjunto de ações onde, ao meu ver, o Brasil perdeu o timing. Eu não acredito que a gente pode culpar o Brasil totalmente por isso, mas acho que o ano que se passou de 2023, entre o Brasil tentando colocar um bode na sala, depois retirando, a mesma coisa para os europeus, no final todos nós saímos perdendo, tanto a União Europeia quanto o Brasil. Igor, eu vou abrir um espaço aqui também para o Luiz Felipe Dávila te fazer uma pergunta. Vai lá, Dávila. Olá, Igor, tudo bem? Bom Natal aí para você. Igor, a pergunta é o seguinte: é irônico fazer um acordo de livre comércio, uma potência protecionista como a Comunidade Europeia e o Brasil, que tem uma das economias mais fechadas do mundo. No fundo, como é que faz um acordo entre um protecionista e o que tem a economia mais fechada do mundo e de livre comércio? É possível? Olha, é uma situação extremamente complexa, mas, ao meu ponto de vista, existe, depois da invasão da Ucrânia, uma visão dos europeus, não só de alargamento da União Europeia para o leste, né? A gente está assistindo agora com 6 novos candidatos que vão até avançar temporalmente. E também, nos últimos dias, eles avançaram com acordos do Canadá, com a Nova Zelândia e com outros países. Os europeus têm uma visão de que não só economicamente é importante,
mas esses acordos tentam, de uma certa maneira, ampliar a sua esfera de poder em um mundo dividido entre China e Estados Unidos. Por isso, para eles, existe um sentido também geopolítico e muito mais do que econômico em alguns pontos. Então, de uma certa maneira, isso sobrepõe um pouco esse protecionismo europeu que é muito franco. Agora, para o Mercosul, Dávila, eu acho que a situação é mais complexa. O Mercosul não tem acordos importantes, acho que a grande mudança que nós tivemos agora foi a entrada da Bolívia, que pode dar ao Mercosul um impulso na produção de gás, mas nada significante. O acordo do Mercosul-União Europeia tinha o potencial de melhorar o nosso parque fabril, fazer com que produtos como carros, semicomputadores, poderiam baixar de preços, ampliaria nosso mercado consumidor externo, poderia ampliar o PIB do Brasil em 0,5 ponto percentual ao ano, depois de implementado. Infelizmente, acho que isso não vai se tornar uma realidade. É uma grande perda para o Mercosul, uma grande perda para a União Europeia. E, ao meu ver, isso pode dar espaço para países como o Uruguai para procurar seus próprios acordos. O Uruguai está se tornando o país com a maior renda per capita da América Latina, tem interesse em fazer acordos com a China, e se, de fato, o Mercosul não se tornar mais aberto, a gente vai ficar em um bloco totalmente disfuncional e muito mais político. Lembrando, Dávila, que o Brasil, a gente teve essa notícia agora, né, se tornamos a 9ª maior economia do mundo recente, mas o Brasil não responde nem por 3% do comércio internacional. Então, como você disse, todos esses problemas, essas barreiras, tornam complicado o Mercosul, de fato, fazer um acordo. E se nós não avançarmos em acordos comerciais, o Mercosul se torna inútil e, ao mesmo tempo, o Brasil torna-se cada vez mais caro e ineficiente. E sem a concorrência externa, a gente não gera eficiência nas nossas empresas e o nosso salário e a nossa renda média vão continuar baixos. Não existe nenhuma canetada governamental que possa melhorar a produtividade brasileira que não seja pela concorrência. Enquanto não fizermos acordos comerciais, enquanto não tivermos uma abertura comercial prática, a gente vai continuar com um país ainda com pessoas com salários muito baixos, e isso sim é muito triste. Então, ao meu ponto de vista, a gente perde com isso e os europeus também perdem. Agora, a questão da guerra na Europa vai fazer com que essa visão deles de abertura e de diminuição do protecionismo venha a acontecer muito mais rápido do que aqui no Brasil. Agora, Igor, você está mencionando essa desaceleração do acordo, né? E esse engavetamento novamente em 2024, talvez com o presidente da República fazendo novas tentativas, pode também levar alguns países a meio que desistirem, a dizerem, olha, eu vou tocar minha vida aqui, eu vou tentar os meus acordos aqui, o Mercosul vai ficar de maneira secundária aqui para a nossa economia? Não há dúvida em relação a isso. Eu acredito que ano que vem nós temos, Evandro, eleições importantíssimas. Uhum. Primeiro, temos a eleição no Parlamento Europeu, ou seja, basicamente nada vai andar. Temos eleição em Portugal, eleições no México, nos Estados Unidos e também no Uruguai. Então, todas essas eleições basicamente travam qualquer mudança de grandes acordos no mundo. Agora, ao meu ponto de vista, o Uruguai é um país que aparentemente está extremamente sem uma visão de futuro para o Mercosul. Exatamente. E se o Uruguai, apesar de ser pequeno, sair, será uma possível desintegração do Mercosul. Eu tenho uma visão muito crítica de se o Mercosul e a União Europeia, de fato, como aconteceu, não fechem esse acordo, a viabilidade do Mercosul se torna extremamente complicada. Como nos próximos meses as desregulamentações de Milei na Argentina vão fazer com que a inflação cresça muito em um primeiro momento, para que depois baixe, as nossas exportações para a Argentina também vão cair muito. Então, haverá uma necessidade de repensar o Mercosul, se não na sua existência, mas nos mecanismos e como ele opera, porque ficar preso a esse sistema, de fato, não está dando ganhos para o Brasil e nem para os seus parceiros. Finalizar, professor, a gente acompanhou muito a questão envolvendo também a França e essa crítica, né, que os produtores franceses fizeram em relação ao Brasil. E por trás disso se colocou a questão ambiental. Então, o Brasil precisa cumprir questões ambientais, porque senão o acordo com o Mercosul não vai para frente. Essa questão do acordo ambiental, ele foi uma desculpa
para justamente explicar a verdadeira vontade desses países, de alguns desses países europeus, mais precisamente a França, em tentar proteger e evitar uma competitividade com os seus produtores locais? Olha, eu acredito que sim, a França é um dos países mais protecionistas do ponto de vista agrícola, e se nós colocarmos na balança, todo acordo gera vencedores e perdedores. Obviamente, a Alemanha seria um dos países mais beneficiados por esse acordo, a grande potência industrial europeia, que iria trazer grandes produtos para a América Latina. A França também, a França é uma potência industrial. Eu não acredito que esse protecionismo agrícola seria forte o suficiente para impedir o acordo. Obviamente, ele foi colocado como uma importante restrição, mas tanto o governo Lula quanto o Brasil e os outros membros do Mercosul apresentaram garantias e um pacote suficientemente forte para debelar isso. Acho que o que ficou mais difícil dentro das entrelinhas, que os europeus não engoliram, foi essa visão de colocar a Ucrânia e Rússia do mesmo ponto de vista, não entender a necessidade de sobrevivência dos europeus contra a agressão, e essa visão dúbia de relação em conflitos externos. Isso não ficou publicamente dito, mas quando conversamos com diversos embaixadores e diplomatas, há uma insatisfação muito grande dos europeus com essa dubiedade do Brasil em relação a conflitos que podem impactar existencialmente os europeus. Acho que isso foi muito forte, e se o Brasil ou os membros do Mercosul tivessem abordado abertamente a defesa da Ucrânia e dos europeus, e uma crítica contundente à Rússia, não seria essa situação ambiental que colocaria, de fato, uma pedra sobre o acordo. Acho que a gente tropeçou demais em um momento onde tínhamos que ter muito mais parcimônia durante o ano de 2023. Muito interessante, professor. Igor Lucena, economista, muito obrigado pelas informações, por participar conosco aqui neste domingo pré-natal. Desejo a você e a sua família boas festas e até 2024. Até 2024, boas festas a todos da Jovem Pan e também a vocês. Um grande abraço, até mais.